A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, professor, aluno da nossa querida Escola Bíblica Dominical. É uma grande alegria estarmos mais uma vez reunidos para meditarmos no conteúdo da revista desse trimestre na nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos estudando sobre o tema Cristologia, o estudo da pessoa e obra de Cristo. E hoje, especialmente, nós estaremos aqui, eu, pastor Saulo, comentando a lição de número 4, que tem como título O Cristo Pré-Encarnado, né? É mais uma lição importantíssima dentro dessa temática que nós estamos trabalhando aqui nesse trimestre, né? Quando nós falamos o Cristo pré-encarnado, né, nós estamos nos referindo à crença em Jesus antes da encarnação, né, no Cristo antes da encarnação. Então, queridos, para introduzirmos esse tema, não tem como deixarmos de falar, irmão Saulo, né, da Trindade, né? Nós cremos no único Deus, né, e por isso somos monoteístas, porém esse Deus que é único, ele é trino, né? Ele subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, nós vamos estudar nessa lição a manifestação pré-encarnada da segunda pessoa da Trindade, do Filho, do Verbo. E essa doutrina, esse tema que nós vamos estar estudando nessa oportunidade, ele é um tema muito importante, né? Primeiramente, porque se Cristo veio a existir em seu nascimento, então não existiria uma Trindade eterna. Se a existência de Cristo se desse apenas após o seu nascimento, não poderia existir uma Trindade eterna. A segunda causa que faz dessa doutrina muito importante é que se Cristo não é pré-existente, então ele não poderia ser Deus, né? Nós estudamos na lição de número 2 sobre a natureza divina de Cristo. Então notem que a crença na pré-existência de Cristo, ou no Cristo pré-encarnado, né, ela está diretamente associada à crença na divindade de Cristo, nessa natureza divina de Jesus Cristo. Então, se não houvesse o Cristo pré-encarnado, ele não seria Deus, né? E em terceiro lugar, se Cristo não era pré-existente, ele mentiu a respeito de quem ele era e, consequentemente, possivelmente, mentido também sobre outros assuntos, né? Jesus, durante o seu ministério, ele afirmou categoricamente, né, a sua natureza divina, ele manifestou a sua natureza humana, né? Ele ensinou acerca dos valores do reino de Deus, e se Cristo não tivesse essa existência pré-encarnada, né, o que ele disse acerca de si e o que ele ensinou estaria comprometido, irmão Saulo, né? Então nós percebemos com isso que o tema dessa lição ele é muito importante, né, para que a nossa fé seja edificada. O nosso comentarista, ele falando dessa temática, ele aborda que o tema central da Bíblia é Jesus, o que é uma verdade incontestável, né? Não é verdade, irmão Saulo? Quando nós olhamos para a Bíblia, né, nós percebemos Jesus de Gênesis ao Apocalipse, né? Mas nós vamos nos limitar aqui à manifestação do Jesus pré-encarnado, né? O que o irmão poderia comentar acerca
desse Cristo pré-encarnado, de Jesus antes da sua encarnação? Nessa oportunidade, cumprimento também aos professores com a paz do Senhor. Prazer estar aqui com o pastor Adairton, podendo comentar essa lição juntos aqui nesta oportunidade. E fazendo um comentário ou um adendo a essa conversa nossa a respeito do Cristo pré-encarnado, é importante observar, até colocado aqui pelo autor da nossa lição, pastor Rogério, ele coloca aqui como Cristo é apresentado de diversas formas antes até da sua chegada. A gente sabe, como colocado agora, bem no finalzinho da sua fala, que Cristo como o centro da palavra de Deus, o centro da Bíblia, até porque a Bíblia tem esse propósito macro, né, de revelar o Cristo como Salvador, como um recurso para o homem pecador. Esse é o propósito de Deus ao nos dar a Bíblia. E dentro desse contexto, ele faz a afirmação de que a Bíblia tem tipologias, tem alegorias, tem promessas, tem alianças, símbolos, profecias e manifestações a respeito de Jesus. Logo no primeiro tópico, ele faz aí um comentário sobre a tipologia, falando do tipo e antítipo, né? E para falar disso, considerando que isso é um termo doutrinário e que está mais nas cátedras teológicas, né? Talvez o aluno tenha aí um pouco até de dificuldade de fazer essa associação do tipo, do antítipo, né? E precisa aprofundar um pouco nesse estudo para poder entender exatamente o que é isso. E a lição veio abordando desde a sua introdução o que é, e achei muito interessante, a própria definição ali já está bem concreta, né? Já ficou fácil de entender, e logo em seguida veio aí com diversas exemplificações das manifestações desse Cristo pré-encarnado. Mas só para a gente conceituar aqui, Sim. Eu acho que a gente poderia resumir o significado, né, de tipologia, né, de tipo e antitipo, como uma realidade passada que aponta para uma realidade futura. Né? Forma simples. Acho que essa seria uma forma assim, bem simples da gente colocar para os nossos alunos o significado, né, de tipo e antitipo, que abarcam, né, toda essa matéria, como o nosso irmão Saulo falou aqui, né, da tipologia bíblica. Perfeitamente. E aí, olhando para esse passado, esse tipo sombra, né, que aponta para o futuro, realidade, todo o Velho Testamento está carregado de informações que apontam exatamente para esse antítipo que é Jesus, né? Todo o propósito bíblico em apresentar Cristo, em evidenciar desde a promessa lá no Éden, né? De que viria um para esmagar a cabeça da serpente e que nasceria de mulher, a promessa que acontece ali. O próprio Adão, que era presente nessa reunião, começa como um tipo da pessoa de Jesus, muito bem mencionado aí pelo nosso autor, ou comentarista da lição, né? O comentarista da lição. Então, todos esses tipos colocados trazem ou evidenciam esse Cristo pré-encarnado, mostrando diversas evidências de Jesus. Nos personagens bíblicos, considerando a ordem colocada aqui na lição, ele fala de alguns, menciona pelo menos 3, mas nós sabemos que há muitos outros. Ele mesmo menciona aqui o próprio Abel, José, Davi, Boaz, Sansão, e faz questão de mencionar aí 3 grandes exemplos, como eu acabei de mencionar, Adão, Melquisedeque, o Isaac, esses 3 personagens aqui como tipos de Jesus lá no Velho Testamento. E a gente conhece um pouco a história de cada um desses personagens, né? Que é interessante também ter a consciência de, quando nós estamos falando de tipo e antítipo, que o objetivo de essas
esses escritos estarem na palavra de Deus, é exatamente apontar para um propósito. Não é só para contar uma história infantil para as crianças, né, ou até para os adultos. O propósito maior era um propósito macro de revelar o Cristo desde o Velho Testamento para apontar o que aconteceria na sua chegada lá na frente. Nós vemos nesses personagens, como os vemos nas figuras, ora apresentadas algumas delas aqui, né? O Cordeiro Pascal, a gente poderia mencionar o tabernáculo, ele menciona aí a serpente de bronze, ele coloca aí a rocha de Meribá, a arca da aliança, que é um dos elementos do tabernáculo, mas todo o tabernáculo, desde a sua estrutura, o seu cercado, né? O propósito do tabernáculo, que quando Deus vai pedir para construir o tabernáculo, ele fala assim, eu me farei presente no meio do povo, e aponta para o Emanuel, né? O tabernáculo no meio com a presença de Deus já é um apontamento para o Cristo futuro. Isso mesmo. Então, a primeira categoria de tipo que nós poderíamos destacar seriam os personagens bíblicos, né? E a segunda categoria seriam as figuras, né? E ao meu ver, pastor Saulo, o tabernáculo é uma das figuras mais sensacionais que apontam para Cristo no Antigo Testamento, né? Cada detalhe ali, né? Cada móvel, cada detalhe daquela construção revelada, né? Vale a pena nós destacarmos isso. O tabernáculo não foi produto da mente de Moisés, né? Foi revelado por Deus para Moisés, e cada detalhe ali daquele tabernáculo aponta para Jesus. Acredito que seria um exemplo de figura, né? Ademais do que o nosso autor destacou aqui, né? O Cordeiro Pascal, a serpente de bronze, a rocha de Meribá, a arca da aliança. Mas se existe uma figura que eu acredito sem sombra de dúvidas que tem destaque dentro da tipologia bíblica, é o tabernáculo. O escritor aos Hebreus confirma isso, né? Falando que do tabernáculo celestial, né? Falando de Cristo chegando ou dando a entrada triunfal como sumo sacerdote no seu papel sacrificial daquele que entra uma vez no lugar santo, no lugar santíssimo, pela vida dos outros. Jesus faz isso no tabernáculo celestial para nos garantir redenção. Então, o modelo estabelecido por Deus, o desenho que Deus dá a Moisés, né, na construção, nas peças, na organização, nós já temos a clara imagem, a clara figura do céu, do celestial, descrito na própria Escritura, confirmado lá no escritor aos Hebreus, que detalha depois essa ida, essa presença de Cristo no tabernáculo celestial, né? E é importante observar isso até nos escritos paulinos, falando do véu rasgado, associando o véu à própria carne de Jesus, que era um véu de separação e que, quando ele é rasgado, o escritor Paulo vai dizer em suas cartas que foi a carne de Cristo que estava sendo rasgada. A evidência maior é o próprio Cristo morrendo no Calvário e o véu do templo se rasgando de alto a baixo. Isso né? mesmo. Vale lembrar, meus irmãos, que o tabernáculo ele era dividido basicamente em 3 partes, né? O lugar santo dos santos, que era o lugar mais interior, onde ficava a Arca da Aliança, né? O lugar santo, que era onde os sacerdotes, né, digamos assim, oficiavam, né, com mais rigor ali, e o pátio externo, né? Só a título aqui de exemplo, usando o tabernáculo como uma figura de Cristo, dentro desse lugar santo existiam 3 móveis: a mesa dos pães, que apontam para Jesus como o pão da vida, né? Existia também o candelabro,
que apontam para Jesus como a luz do mundo, e existe o altar de incenso, né, que aponta para Jesus como nosso intercessor diante de Deus, né, diante da presença de Deus. Então, eu acredito que seja muito interessante, né, os nossos professores usarem, né, haja vista que é uma figura tão conhecida, né, da grande maioria dos crentes na igreja, dos alunos da nossa escola bíblica dominical, esse exemplo de figura, né, que aponta para Jesus Cristo. Mas ainda existe outra categoria, não é verdade, pastor Saulo? Sim, além dessas figuras, há as cerimônias, né? Ele faz questão de mencionar aí os cerimoniais. Usa aqui o exemplo, por exemplo, do casamento, né? O casamento que é uma instituição divina, ele representa o próprio relacionamento de Deus à igreja. O exemplo maior que nós temos lá na Bíblia é o casamento de Isaac e Rebeca, que é o símbolo do casamento de Cristo e a igreja. Todo o processo daquele casamento, cada figurante ali, né, era um tipo da Trindade relacionando com a sua igreja, né? O servo, o Eliezer, representando ali o Espírito Santo, quando vai buscar a noiva, que é a representação da própria igreja, que é Rebeca, né? E o pai ali mandando, Abraão fazendo ali o papel do próprio pai de Jesus, né? Nessa representação de um ato, de um propósito de Deus para com a sua igreja. É mais um modelo extraordinário mencionado aí como as cerimônias que representam. Embora está aí mencionado o casamento em Caná da Galileia, os próprios escritos de Paulo, né? Quando Paulo vai também falar do casamento, mostrando que ele aponta lá em Efésios, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo está dando instrução à igreja a respeito do casamento, falando da relação da mulher e o marido, e ele procura ser enfático no seu escrito, dizendo que ele fala a respeito, mostrando o cenário do casamento, a evidência do casamento, o relacionamento no casamento, como Cristo e a igreja. Então, essas cerimônias também são bastante importante e relevante fazer menção. Ele faz aqui, o autor da nossa lição, faz menção do casamento de Boaz e Ruth, né, que também foi num ato de restauração, que também é a ação de Cristo conosco, né? É um resgatador, um libertador, e Boaz faz esse papel. Então, todos esses eventos, essas cerimônias, também fazem parte aí da demonstração do Cristo pré-encarnado. Já era um tipo, né? O propósito de Deus de mostrar isso em Cristo num futuro. Claro que quando falamos de tipo e antítipo, é preciso às vezes ter cuidado para não assimilar interpretações equivocadas, né? Tem gente que, de forma deliberada, pega um modelo qualquer, um tipo qualquer, um personagem qualquer do Velho Testamento e quer associar. Isso precisa de uma validação. E hoje tem aí bastante informações com validação teológica séria para poder evitar esse tipo de situação. E vale destacar que a própria tipologia, ela não é perfeita no sentido estrito da palavra, né? Ela tem o seu limite, né? É bom destacarmos isso para os leitores iniciantes da Bíblia não querer ver Jesus em cada detalhe, né? Onde não existe ali, né, uma tipologia. Mas a tipologia bíblica é sim, né, uma forma muito interessante e elucidativa de nos fazer enxergar Cristo, né, o Cristo pré-encarnado, né? E só para memorização, e eu acredito que essa é uma metodologia muito importante que os nossos professores precisam usar com seus alunos, né? A questão de sempre reforçar os tópicos, né? Então,
os principais tipos, né, as principais categorias, né, de tipo são personagens, figuras e cerimônias, né? Mas o nosso autor fala também, né, que ao meu ver, esse argumento é até mais forte do que a própria tipologia, né, para se referir ao Cristo pré-encarnado, né, o nosso autor fala das manifestações divinas no Antigo Testamento, né? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus ele se revelou através de uma sarça ardente, no caso de Moisés, numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo, numa rocha. Mas uma das principais manifestações divinas, né, que nós encontramos no Antigo Testamento é quando Deus ele se manifesta em forma humana, né? E esse fenômeno, né, encontrado no Antigo Testamento, dá-se o nome em teologia de teofania, né? Essa palavra teofania vem de duas palavrinhas gregas, né, como o nosso autor bem colocou aqui, theos, Deus, e phanein, mostrar ou manifestar. Ou seja, são manifestações, né, de Deus em forma humana, né? E existem duas principais manifestações divinas em forma humana, que é o anjo do Senhor, né? E na nossa Bíblia, né, na revista Almeida Corrigida, atualizada, né, quase sempre que acontece esse fenômeno aqui, esse anjo, a palavrinha anjo está escrita ali, né, com A maiúsculo, né? E temos também o príncipe do exército do Senhor. Que você pode nos falar sobre esses dois tipos de teofania? A riqueza que a lição veio nesse sentido, né? Mencionou de forma bastante resumida, em que cada professor pode aprofundar aí até na própria análise, e ele colocou aí também um ponto que há contestações teológicas nesse sentido, de pessoas que não veem, não enxergam e não entendem que era a presença da segunda pessoa da Trindade em alguns desses cenários. Mas o fato de como as coisas aconteceram e como está descrito nas Escrituras fica muito evidenciado. E quando não era um anjo comum que estava aparecendo e não era o Deus manifesto, também era perceptível, até porque esse anjo geralmente recusava a adoração, esse anjo demonstrava ser um anjo comum. Mas nas evidências que nós temos aqui mencionadas na lição, todas elas deram clareza, né, de ser o próprio encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor na batalha de Jericó, mencionado aí no tópico B, né? E aí no primeiro tópico, no A, o anjo do Senhor, em diversas ocasiões em que ele menciona várias delas aqui, né? Apareceu a Agar, ele menciona aí, apareceu 2 vezes a Agar, ele fala que ele impediu a morte de Isaac naquele momento lá porque o texto vai dizer que o anjo do Senhor apareceu antes até que aparecesse o carneiro para ser imolado. O anjo do Senhor que disse a Abraão, não faça tal coisa, né? Então, naquele momento ali, dá-se a deduzir que era a presença da segunda pessoa da Trindade participando de todas as ações no Velho Testamento. A luta de Jacó lá no Val de Jaboque foi mais um momento. O próprio Jacó, num contexto de narrativa, fica evidente de que ali, ele, dentro da sua visão, encontrou-se com um ser celestial, e foi o que o feriu ali na coxa, e ele teve a ciência de que estava batalhando com um anjo do Senhor, e ali fica evidente, ou dá-se a clareza de que era ali a segunda pessoa da Trindade num contato com Jacó.
Verdade. Então, tem diversas outras aqui. Ele mencionou aí o caso de Gideão, lá em Ofra, inclusive é o texto bíblico base dessa lição, né? Naquele momento em que ele é chamado para poder batalhar contra os midianitas, e ele faz aquela oferta ao anjo do Senhor que está ali, mostrando uma evidência. Então, em todas essas aparições teofânicas, fica muito claro e evidente que era a presença da segunda pessoa da Trindade participando aí das ações no Velho Testamento, já mostrando esse Cristo pré-encarnado, agindo em favor do povo, sendo co-participante, né, sendo um participante ativo como uma pessoa da Trindade, como um Deus presente. Ainda um ponto importante, lembrar aqui de mais um caso que me vem à memória, da quarta pessoa que apareceu lá na fornalha de fogo ardente. Para mim, particularmente, uma das teofanias mais fortes do Antigo Testamento. Porque o próprio Nabucodonosor, né, ao contemplar aquela cena, né, ele disse: vejo um quarto homem, ele é semelhante ao filho. Ele não sabia nada que Deus era. Ele usa a linguagem ao filho dos deuses, né? Ele usa essa expressão. Então, o próprio Nabucodonosor, um rei ímpio, ele reconhece um caráter singular daquele quarto homem que estava ali na fornalha, né? Então, para mim, uma das manifestações de teofania mais fortes, né, do Antigo Testamento, e que apontam sem sombra de dúvida, né, para este Cristo pré-encarnado, né? Então, no Antigo Testamento são realmente as formas que nós podemos perceber, né, esse Cristo pré-encarnado. Porém, né, Pastor Saulo, o próprio Jesus, ele apontou para a sua existência pré-encarnada, né? João 3, verso de número 13, Jesus disse assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E lá no verso 31, está escrito: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Então, aqui é apenas um dos textos que Jesus ele aponta claramente para a sua existência pré-encarnada, né? Para a sua existência pré-encarnada. Nós temos também textos que apontam para essa existência pré-encarnada com Cristo envolvido na obra da criação, né? Ou seja, sendo anterior à criação. Colossenses 1:16, né? O próprio Evangelho de João, né? 1:3, Hebreus 1:2. Então, essa doutrina, né, do Cristo pré-encarnado, ela é sim, né, bíblica, ela é sim uma doutrina que nós encontramos claramente nas Sagradas Escrituras, e importantíssima, né, nesse estudo da pessoa de Jesus Cristo. Logo no começo, você fez questão de mencionar da verdade mencionada por Jesus, das verdades mencionadas por Jesus, em que se tudo que ele disse a seu respeito não fosse verdade, ele ficaria como um mentiroso. Mas as evidências bíblicas do Velho Testamento dão validação a isso, para suas afirmações. E João, ele talvez, por escrever já lá meio que na sua velhice, já em idade avançada, seus companheiros de ministério já haviam quase todos sido mortos, né, a essa altura do campeonato. E quando João viu um risco e um perigo para que inferiorizasse o Cristo, Filho de Deus, ele fez questão de escrever esse evangelho para revelar o Cristo, Filho de Deus.
ele faz questão de falar de 7 milagres de Jesus, revelando o Cristo. Você vai encontrar pelo menos 7 afirmações de Jesus, dizendo quem ele era. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Então, nós falamos aqui lá da rocha de Meribá, mas nós encontramos o próprio Jesus dizendo de si próprio, né? Você falou aqui, o pastor comentou a respeito dos pães lá dentro do tabernáculo. E nós encontramos Jesus na multiplicação do pão dizendo, eu sou o pão da vida. Então, todos esses tipos no Velho Testamento está uma confirmação declaratória de Jesus dizendo ser ele, né? O próprio João Batista, ele dá testemunho e reconhece a existência de Jesus antes de ele vir. Aproveitando que a sua Bíblia está aberta aí, João 1, verso 15 e verso 30. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E o outro é o 30, é isso? Isso. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Olha João só. Batista, né? E cronologicamente, João Batista era 6 meses seis antes. meses antes, mas ele dizia, ele é antes de mim. Por quê? Porque o próprio João Batista, ele reconhece esse caráter pré-existente de Cristo. Ele sabia que Jesus, o seu primo, não era um ser humano como qualquer outro. Ele tinha a plena consciência do caráter divino de Cristo Jesus. E por isso sua pré-existência. Isso foi reconhecido na visita, né, de Maria a Isabel ali, a manifestação espiritual da presença do Cristo no ventre de Maria. Naquele momento, João deu um salto no ventre de Isabel, num ato de reconhecimento e glorificação de que era o Filho de Deus que estava no ventre. João já reconheceu que Jesus era diferente desde o ventre. Desde o ventre. Muito bem, meus irmãos, professores, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, esperamos ter contribuído, né, um pouco aí para a elucidação desta lição de número 4, que trata sobre o Cristo pré-encarnado, né, orando a Deus para que todos tenham uma ótima aula, para que o Espírito Santo possa inspirar os nossos professores, né, na ministração desse tema tão importante, né? Pastor Saulo, você deseja fazer suas considerações finais? Também quero agradecer a oportunidade de poder mais uma vez estar oferecendo ou participando com os professores desse momento, dizendo da importância, da relevância de entender que é preciso, ao estudar Cristologia, não deixar de passar por esse conceito tão importante, ou esse ponto tão importante de falar do Cristo pré-encarnado, das suas manifestações anteriores à sua chegada. Porque, como mencionado no início aqui, pelo pastor Adairton, se Jesus surgisse a partir daquele momento do seu nascimento, ele não era Deus, ele não era o Cristo e ele não poderia nos salvar. Mas aqui nós aprendemos nessa lição a importância de um Cristo eterno, de um Deus eterno, presente na Trindade, que tem um propósito maior, de libertar, transformar e mudar as nossas vidas. Então é importante nesse currículo da Cristologia não pular ou não deixar de falar dessa doutrina tão relevante que é a pré-encarnação de Cristo. Muito bem, vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida professor, sobre a sua vida aluno da nossa Escola Bíblica Dominical, e siga firme, né, perseverante nesse estudo que é tão maravilhoso acerca da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esse momento importante, por esse momento de reflexão e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor os use, que o Senhor os inspire, que o Senhor os dirija e que eles sejam instrumentos de edificação para a vida de cada um dos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.